era isso o tipo de coisa que as pessoas se associavam. Numa cidade assolada pelo crime, que você tem um grupo que teoricamente caça esses bandidos, você só pode admirá-los. Surgiu esse interesse pelo tema em específico e quanto tempo você está na construção dessa produção? Sou nascido no Rio de Janeiro, então sempre me interessei um pouco sobre a situação da violência policial na cidade de uma maneira geral. Descobri essa história específica do Esquadrão fazendo pesquisa para uma série de ficção e a primeira sensação foi como é que essa história não foi contada, né? Porque ela explica muita coisa, ela junta muita coisa que a gente sabe, mas não sabe direito. Então, eu rapidamente entendi que tinha ali uma história a ser contada e a Malu se juntou desde o início, assim, a gente se deu a mão e resolveu contar essa história para 2016, 2017. Você vê como as Foi coisas bastante tempo. Nossa. a gente, enfim, teve um parceiro muito rápido. Logo que a gente mostrou o projeto, a gente teve essa entrada dos dois canais, né? O ENI para essa série documental e também o Curta entrou com a gente fazendo um longa, que é um recorte dessa história. Mas o projeto demorou muito porque ele contava com recursos da Ancine, então os recursos foram saindo aos poucos e a gente teve que ir fazendo isso em etapas. Então a gente está aí, diria o quê, Malu, uns 6 anos nesse processo, né? Do começo até botar na rua mesmo. Né? Quando dizem que audiovisual demora, é verdade. Pode acreditar. Eu vou perguntar para os dois agora, né? Assistindo ali o primeiro episódio, a gente vê que tem jurista, jornalista e até pessoas que estão citadas ativamente na história do documentário, ali contando essa história com a visão deles. Como é que foi construir para vocês dois esse elenco de comentaristas? A gente queria muito que essa história fosse contada por quem viveu ela, quem estava naquela época e fazia parte. A gente não queria que ela fosse uma história comentada sobre quem estudou sobre ela. Então a gente foi atrás das pessoas que, principalmente os jornalistas que faziam parte das redações na época. Então a gente encontrou ali o Luarlindo Ernesto, que é um dos principais personagens, o Agnaldo Silva, que hoje é autor de novelas, na época ele era repórter policial do Globo, o Percival de Souza, que hoje também segue na reportagem policial. A gente foi atrás dessas pessoas para ouvir deles como é que era quem estava ali cobrindo no dia a dia o esquadrão. E, obviamente, a gente procurou o Sivuca dos 11 Homens de Ouro, que é como eram chamados os policiais, o único vivo ainda era o Sivuca. A gente propôs uma entrevista, ele topou, a gente fez essa entrevista com ele. É, Inclusive, ele faleceu 3 meses depois da entrevista, então Caraca, não sabe o único negócio, né? foi. A gente conseguiu, assim, raridades, assim, pessoas que nunca tinham falado. A gente conseguiu o depoimento da Selma, que é a irmã do Lúcio Flávio, que é um dos personagens principais da série, né? A gente fez um recorte que cada episódio a gente conta a história de um bandido que foi morto pela polícia. Então, no quarto episódio é o Lúcio Flávio, a gente entrevistou a irmã dele e ela é, contou coisas que a gente não sabia também, coisas impressionantes. A gente entrevistou a filha do Mariel Marisco, que é um dos policiais, que já não estava mais vivo, mas a gente ouviu a filha. Então a gente foi num trabalho de pesquisa bem minucioso mesmo, Vinícius. Pesquisa de personagem, pesquisa de acervo e pesquisa de conteúdo. Então, às vezes chegava alguma novidade numa manchete ou algum personagem novo que surgia e a gente ia atrás, ou alguém indicava um outro jornalista que também cobriu. Tem a famosa entrevista da Clarice Lispector, que ela fala sobre o Mineirinho. Então é, como a gente sabia da proximidade da Nélida Pion com a Clarice, a gente que foi atrás da Nélida
para ouvir dela um pouco esse ponto de vista da Clarice. Então foi um trabalho de formiguinha, assim. Muito engraçado, porque a gente queria muito ouvir o Agnaldo Silva, que tem, foi repórter, tem um livro super importante e tudo, e a gente conseguiu agendar uma entrevista aqui com ele em São Paulo, e no dia da entrevista ele desmarcou. E aí ficamos assim, super tristes e tudo, e não conseguíamos marcar outra entrevista e tudo, e aí eu sei que Zé persistiu e tudo, conseguiu a entrevista com ele. E aí ele disse assim: Ah, eu faço, mas estou aqui em Portugal. Aí Zé, tá certo, pois eu vou aí. E foi lá e conseguiu a entrevista. E foi Na uma entrevista persistência, assim, em Incrível. na persistência, né? Foi a entre- persistência. Foi a entrevista É, mais cara da série essa, Vinícius. pois é, pois é. Eu Três imagino. palavrinhas em fazer documentário. Insistir, persistir e resistir. É, Que você mas, não pode mas foi uma esquecer assim. entrevista, mas valeu muito a pena, né? Foi uma bela entrevista, assim. Ele realmente trouxe muita coisa, ele cobriu de perto e foi muito interessante. Eu nem Muito sabia bom. que ele tinha sido jornalista antes. Eu só conheço ele como autor de novela. Então foi muito legal ver isso. Quando eu vi, poxa, que É, legal. Valeu a pena, então. Bom, pelo que eu vi ali um pouquinho da história, que vocês trazem muito bem esse contexto, que o início das milícias vieram com um acúmulo de funções, que começa ali com a chegada do período joanino da família real, né, até então capital do Rio de Janeiro. Então eu queria entender como é que vocês enxergam a transformação dessas organizações desde o período joanino até o momento do documentário. acho que o que a gente fala é que a gente vê muito gente falando sobre a milícia hoje, mas muito pouca gente falando sobre lá atrás. Esse raciocínio foi até um raciocínio do Hélio, né? Que a gente acha que a gente estava falando sobre o início disso nos anos 60. Ele fala, não, isso vem lá de 1800. Então é uma coisa cultural, que é difícil de mudar. A gente vê ela de outras formas, com esse apoio popular. A gente acha que ela, na verdade, não mudou muita coisa, não. O papel da imprensa, de alguma forma, foi. Acho que a gente coloca ali que a imprensa foi aos poucos fazendo uma reflexão que não tinha naquela época. Acho que isso é uma coisa que mudou. E a questão da lei também, acho que durante muito tempo ali a gente não teve nada, né? Ninguém combatendo. Literalmente foi os homens sem lei, todos eles ali estavam atuando sem regulamentação, sem ninguém no encalço, sem ninguém contestando. A gente tem uma ação do Hélio Bicudo lá nos anos 70 ali 80, mas uma coisa muito isolada. Então, isso é uma coisa que eu acho que mudou também, né? Acho que um combate um pouco maior, mas o pensamento ele se perpetua, assim. Tanto que a frase do Sivuca está aí cada vez mais em evidência e Pois muita é, gente segue para acreditando conhecimento nela. da história, eu conhecia a frase, né? Então, é isso. Mas todo mundo conhece a frase, mas ninguém sabe da história, né? Da onde vem, quem é o Ninguém autor. sabe. E acho que é um dos legados que a gente queria deixar com a série, se é que é uma pretensão ter um legado, mas eu acho que é fazer uma reflexão sobre essa frase mesmo, né? O que que quer dizer isso? Quem defende isso? Por que que defende? Importância das instituições, né? Das instituições, essa coisa da justiça com a própria mão e tudo tem uma coisa, eu acho, meio de barbárie, assim, de coisa, de Total. tudo, né? E que possibilita, assim, mil arbitrariedades também, né? Então, é uma coisa que eu acho que é importante para a gente discutir e tudo, né? E ver essa origem dessa coisa, dessa repressão, né? E tudo, né? É o que organiza a gente enquanto sociedade, né? Sociedade. A polícia prende, a justiça julga, né? Julga, né? Sim, é isso, realmente, assim, muito contexto eu não conhecia, como você falou, a importância de saber a origem de uma frase, que às vezes você escuta por aí, quando você vê, tem toda uma história por trás, né? Então eu achei genial isso. E eu queria entender de vocês, o que é que vocês esperam que o público receba, como é que vocês esperam que o público receba e qual o impacto que vocês querem causar no público com o documentário? Adoraria que mais e mais pessoas vissem. Eu queria que o maior número de pessoas vissem, porque é,
eu acho que é importante trazer essa reflexão para quem pensa de um jeito, quem pensa de outro. Eu acho que a gente tem que só vai trazer reflexão se um maior número de pessoas assistem. Então, eu acho que é o nosso objetivo, que as pessoas parem e pensem um pouco sobre esse lema e sobre qual é o papel da polícia de fato, por que que a gente chegou aqui, né? Como é que é, qual é essa escalada da violência, ela tem também seus responsáveis, ela tem um pouco de responsabilidade da imprensa, tem um pouco da responsabilidade do governo, tem um pouco da responsabilidade da população que apoiava e via esse grupo como heróis. Então, eu acho que o debate leva a gente para frente. Importante para a gente entender o passado, para entender o presente e a gente ter esse olhar também para o passado, né? Muita gente, quando eu falo que adora história, o povo fala assim, ah, mas já passou, não faz sentido. Só que eu digo assim, como é que eu vou chegar num lugar se eu não sei tudo que passou por ali, né? Então eu acho super importante. E assim, no documentário, eu até fiquei um pouco chocado, eu não sabia que os jornalistas criam aquelas novelas, né? Até usa esse termo, dos acontecimentos às vezes muito simples para vender mais. Então vocês acreditam que o jornalismo moldou essas ideias que a sociedade tinha sobre as milícias e os bandidos da época? O que a gente acredita? São jornalistas que contam isso para gente, que eles de fato tinham, eles tinham o seu papel, né, dentro dessa história e era muitas vezes romancear o objetivo ali final de vender mais jornal. Então, por isso que é legal você ouvir isso dito por eles mesmos, pelos jornalistas que estavam ali no dia a dia e que eram obrigados a criar manchetes. Eu acho que certamente isso fez também o Agnaldo ser um melhor autor, de alguma forma. Essas histórias, né? Eu não tinha nem pensado por esse viés. Muito, muito boa a percepção. E que isso mesmo, acho que às vezes cria um clima de insegurança para, às vezes, ter uma repressão maior e tudo, né? E usar isso politicamente, né? Você vê até alguns hoje em dia se candidatando, né, com plataformas políticas e tudo mais. Tá todo mundo para assistir Homem Sem Lei, nossa série documental que conta a história do Esquadrão da Morte. 5 episódios, espero que todos gostem e que divulguem, porque quanto mais gente assistir e conversar a respeito, é melhor. Acho que vocês vão gostar muito de assistir a série Homens Sem Lei. Sem Lei. Foi um processo super interessante, até mesmo para a gente que trabalhou, de descobrir uma série de aspectos da nossa história que eram assim completamente desconhecidos. Eu acho que pode ser muito interessante, de dar esse mergulho no passado para poder até entender melhor a nossa realidade. A organização criminosa que existe aqui é o Estado. E assim foi. Homens Sem Lei. Qual